a gente está estudando aqui sobre esse tema, o mundo, não ameis o mundo. Nosso versículo base é aquele de 1 João 2,15. Eu vou repetir a dose. Eu vou pôr aqui, mas... Ontem eu já quebrei um celular, não quero quebrar outro. Felizmente o que eu quebrei foi o meu mesmo, né? Mas a gente vem estudando, então, baseado nesse texto, não ameis o mundo. Por que é que João nos exorta a não amar o mundo e tem um complemento, né? O que diz? Não ameis o mundo? Nem? Em coro, vai, todo mundo. Nem no mundo há, o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pai. Se alguém ama o mundo, isso não é coisa de quem é de Deus. Vamos colocar de uma maneira simplista aqui. Que aqueles que são de Deus, aqueles que estão sob o amor de Deus, ele diz, esses não amam, não devem amar o mundo. Mas nós temos estudado aqui, irmãos, algumas coisas já. Quem é que está por trás do mundo? Satanás, o diabo. E, bom, ele é mentiroso, ele é astuto. A gente pode fazer um estudo sobre Satanás, né? Sobre o diabo, os atributos dele. Talvez seja um assunto interessante para a gente pegar para estudar. Né? Nós estamos estudando atributos de Deus em teologia. Fazer um contraponto aqui, ver os atributos do diabo, né? Bom, mas ele é astuto, ele é mentiroso, ele é enganador. Ele enganou Eva no Éden. Ele vive buscando seduzir e enganar os que são de Deus também. E nós vimos aquela passagem clássica onde ele chegou a tentar enganar até o próprio Senhor Jesus. Isso só prova que ele não tem limites, ele não mede esforços, certo? Ele vai tentar qualquer um de nós. Então, a exortação de João não é sem propósito, de jeito nenhum. Nós precisamos tomar cuidado. Talvez nós não demos a devida importância às exortações, ou algumas exortações da palavra de Deus. Sabe aquela coisa? Não, isso não tem problema. E a gente vai enchendo de coisas do mundo na nossa vida. Nosso coração, nossa mente, nossa vida vai sendo permeada de coisas do mundo e a gente não percebe que é o diabo que está encontrando lugar na nossa vida. E o que a Bíblia diz a respeito disso? Não deis lugar ao diabo. Inconscientemente, nós podemos até deixar escapar e dar lugar a ele. E o que nós fazemos muitas vezes. E é por isso que nós temos exortação. Agora, conscientemente, a gente está ciente disso. E ainda assim, dar lugar ao diabo, aí se aplica o que João diz. Opa! Se a gente sabe que Satanás está colocando certas coisas na nossa vida para nos seduzir, ou pelo menos nós desconfiamos disso, e nós não damos importância e abraçamos aquilo, aí se aplica o que ele diz. Olha, se alguém ama o mundo a tal ponto de não querer se despojar dele, é porque o amor do Pai não está nele. Então, nós temos uma exortação
severa. Nós vemos aqui o mundo que nós não devemos amar, só relembrando, é aquele modo de vida dominado pelo apego às coisas materiais e prazeres de uma vida passageira. É aquele apego a certas glórias que Satanás mesmo ofereceu a Jesus. Vimos os cuidados que devemos ter com o mundo. O mundo impede uma conversão. Pessoas apegadas ao mundo, elas rejeitam a salvação. O mundo seduz através das filosofias, e isso inclusive os crentes. Esse mundo busca nos amoldar perigosamente a sua forma. Então a gente vai ficando muito parecido com o resto do mundo. Porque todo mundo faz, nós fazemos. É o que tem acontecido com os crentes. Os crentes são cada vez mais iguais ao mundo, mais parecidos com o mundo. Eu pergunto para você, o quanto você é diferente do mundo? Aquelas pessoas que te rodeiam, que são ímpias, são descrentes. Você se assemelha, você é igual a elas. Ou você consegue ver diferenças substanciais entre você e essas pessoas? Se não tem diferença, nós temos aí um péssimo sinal, hein? Um indício muito claro. O que é que o mundo faz? Qual é o grande propósito de Satanás de introduzir as filosofias do mundo na nossa cabeça, na nossa vida? O que ele quer? Eu estou perguntando. Está no estudo, mas vê se vocês, por raciocínio lógico, sem olhar na apostila, se vocês... O que vocês me dizem? O que é que Satanás quer fazer quando ele busca colocar o mundo na nossa vida? Tirar Deus. Exatamente. Tirar Deus de nós, ou, como está no estudo, nos afastar de Deus. Percebe isso? Tá? Se tem coisas na tua vida que estão te afastando de Deus, saiba, muito provavelmente, 99% de chance, se não 100%, é de que quem está por trás disso é o maligno, é o diabo. Isso não inibe a nossa responsabilidade em tais ações. Não é culpar o diabo, né? Ele lança a tentação. Se você pegar, pegou. Quem é o responsável? Não. Aí nós entramos na terceira e última parte do estudo, que é aquelas coisas que a gente precisa saber sobre o mundo. Então, a primeira coisa que nós vimos, João 12, 31, João 5, 19, é que o mundo é movido pelo diabo. Não devemos nos iludir. Esse mundo jaz no maligno. Está imergido nas ideias do diabo. As filosofias de vida, aquelas coisas que permeiam a nossa cultura, o mundo onde nós vivemos, ela está encharcada daquilo que Satanás lançou ali. É por isso que a gente vê esses absurdos, né? Dentro e fora do mundo chamado religioso. Igrejas que nada tem mais de igreja, praticamente.
o mundo, que é absurdo. As atitudes das pessoas são insanas. Tem aquele negócio que a Bíblia diz. A sabedoria de Deus... A sabedoria de Deus para o mundo é o quê? Loucura. Mas o que é loucura para valer? A sabedoria de Deus é loucura? Não, o problema é que é o inverso. A sabedoria do mundo é loucura. Basta a gente analisar as coisas que elas vão se avolumando, né? Você já não nasce mais homem ou mulher. Você se define o que você quer ser. Eu quero ser uma árvore. É insano as coisas que acontecem nesse mundo. Eu estou dando um exemplo assim, acho que meio extremo, mas é real. Tá certo? Eu tenho certeza que quase todo mundo aqui, se não todos, tem lido ou ouvido coisas desse tipo. Certo? São aberrações. E é Deus que é louco? A sabedoria de Deus é que é loucura? Não, porque o mundo despreza. Por quê? Ele está tão encharcado, tão afundado, sepultado, né? Quando usa a palavra jaz, você se refere a alguma coisa enterrada ali. Né? Você vai lá num cemitério, tem alguém, aqui jaz fulano de tal, ele foi sepultado ali. O mundo foi sepultado no maligno. E essa expressão quer justamente demonstrar isso. Então, é uma coisa que a gente precisa saber. Nosso envolvimento com as coisas do mundo tem que ser de tal forma cautelosa, porque nós temos que saber que ele é movido pelo diabo. Nada é por coincidência. Uma segunda coisa que nós já vimos é que o mundo odeia o que é de Deus. O mundo odeia a Bíblia. Então, tem as pessoas que rejeitam a Bíblia, tem as pessoas que elas amam a Bíblia, mas elas dizem que tem que ser reinterpretada. Quando alguém diz que a Bíblia tem que ser reinterpretada, é porque ela não gosta do jeito que está aqui. Certo? Então, ela não ama a Bíblia. É um mentiroso. Aquele que diz. Aquele que ama a palavra de Deus, ele examina as Escrituras cada dia. Ele lê para que ela fale ao seu coração. Para que a sua vida seja regida pela palavra que Deus nos deu. Ele não fica querendo aperfeiçoar ou mudar de qualquer maneira aquilo que Deus deu. Então, o mundo odeia os crentes. O mundo pode te oferecer coisas aparentemente boas, mas não se iluda. O mundo, como é movido pelo diabo, ele odeia tudo que é de Deus. Se você é um filho de Deus, ele odeia você também. Certo? Agora, se você não é, você está de boa com ele. Porque Jesus diz, quem não é filho de Deus é filho do diabo. Simples assim. Se alguém rejeita as coisas de Deus, rejeita a palavra de Deus, não tem prazer nelas, isso é coisa de quem está amando o mundo. Então, como eu brinquei semana passada, né? Tem aquela frase, está do jeito que o diabo gosta. Está agradando o diabo. É um ponto que a gente tem que pensarmos. A nossa vida está agradando a Deus? O nosso Deus? A nossa vida está agradando o nosso Salvador? Ou a nossa vida está agradando o diabo?
Quem você está agradando? Quem é digno de ser agradado? De ser louvado, de ser honrado com a nossa vida? Você quer viver, curtir a vida, os prazeres, tal. Nada contra a gente ter prazeres nessa vida, desde que sejam lícitos. A vida é para ser desfrutada. É para ser gozada com alegria, sabendo que nós vamos dar contas a Deus. Claro, não deixando o temor de Deus. Mas se o nosso foco é voltado para isso, para satisfação pessoal, é isso que o diabo quer. A gente pensa que está agradando a si mesmo, mas não está. A pessoa que vive em busca só de satisfação pessoal, na verdade ela está satisfazendo outra pessoa. E ele não sabe, ele não percebe. O crente sabe. Minha vida está satisfazendo o diabo. Se for esse ponto, irmãos, é hora da gente dar um cavalo de pau na nossa vida. Sabe o que é cavalo de pau, né? Você virar totalmente o curso, a direção. É quase como se fosse uma nova conversão. Mudar direção, mudar o sentido. Bom, o mundo, ele nos traz aflições, é o ponto C, vamos 16:33. Não estou passando direto aqui porque são pontos que, na verdade, a gente já viu, né? Então, se não no presente, nós precisamos saber, estar cientes de que o mundo vai nos trazer aflições mais adiante. As coisas que hoje, talvez, nós vemos como fonte de prazer, se nós estamos sendo seduzidos pelo mundo, pode ter certeza de que esses prazeres que nós temos agora vão trazer consequências negativas, dolorosas lá na frente. Uma vez que o mundo nos odeia, o diabo, que é o comandante desse mundo, o príncipe desse século, ele vai sempre fazer coisas que para nós não são benéficas. Quem quer o nosso bem realmente é Deus, nosso bem eterno. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, o mundo não. O mundo quer nos trazer e vai nos trazer prejuízo. Se não no presente momento, a médio, longo prazo. Outra coisa que nós precisamos saber, acho que nós paramos nesse ponto. Nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos a ele, nós não somos desse mundo. Jesus diz na sua oração, os seus discípulos não são desse mundo. E pede ao Pai que nos livre do mal desse mundo. Bom, então até aqui, recapitulação. A gente vai para o ponto E, mais uma coisa que nós precisamos saber a respeito do mundo, a nossa relação com ele, é que nós somos chamados para ser luz para esse mundo de trevas. Se o mundo jaz no maligno, o mundo está em trevas. Eu comentei sobre o que são as trevas. O que isso representa. Foi na pregação? Foi no estudo, né? Eu lembro que recentemente eu comentei alguma coisa sobre isso. As trevas. Se foi nesse ponto do estudo que eu já avancei, me perdoem, é o Alzheimer já chegando, tá? Mas que eu me lembro, eu parei no ponto D.
As trevas, esse mundo em trevas. O mundo em trevas é um mundo perdido, inseguro. Quando você está em trevas, você está inseguro e não sabe para onde vai. Às vezes não sabe nem onde está. E esse mundo está em trevas, é um mundo perdido. Mas nós não devemos ser confundidos nas trevas. Nós já recebemos aquela luz que é verdadeira. Nós somos luz para esse mundo. Mas quem verdadeiramente é a luz do mundo? Jesus mesmo. Né? Por que é que nós passamos a ser luz? Nós temos Jesus. Nós temos Cristo. Uma vez que nós somos salvos nele, nós estamos em Cristo, Jesus diz, vocês são a luz do mundo. Vamos ler. Mateus 5,14. Sermão do Monte, bem conhecido aqui, né? Versículo clássico. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. A primeira parte é explícita em afirmar, vocês são a luz do mundo. E a segunda parte do versículo diz que, uma vez que nós somos a luz do mundo, nós não podemos manter essa luz escondida. Ela tem que ser eficaz. Luz foi criada para quê? Para iluminar. Para clarear as coisas. Não se acende uma luz e esconde. Texto que faz referência a isso também, né? Ninguém acende candeeiro e esconde embaixo do alqueire. É incoerente. Você acende uma luz, ela tem que iluminar. Então você vai colocar num lugar onde ela ilumine bem. Nós acendemos as lâmpadas para distribuir a iluminação, para ajudar, clarear o ambiente. A gente pode ler, enxergar com mais clareza. Não seria coerente nós termos a luz embaixo das cadeiras, né? Já pensou? As lâmpadas todas instaladas embaixo das cadeiras, ia resultar em alguma coisa? Não, né? Só põe luz embaixo se for assim, para enfeitar alguma coisa, né? Pista de LED, as pessoas usam, né? Mas o efeito de iluminar tem que estar no lugar certo, no lugar alto. Nunca num lugar baixo e muito menos embaixo de alguma coisa. Sobre alguma coisa. Nós somos a luz do mundo e não podemos deixar essa luz escondida. Ou não podemos deixar essa luz ser sufocada pelas trevas desse mundo. Amém? Então, você é um crente. Jesus disse para mim e para você, vocês são a luz do mundo. E tratem de não deixar isso escondido. Faça a sua luz brilhar. Amém? Nós estamos rodeados de um mundo de trevas. E onde a gente estiver, irmão, a gente tem que ser luz. A gente tem que refletir as coisas de Deus, tem que refletir Cristo onde nós estivermos. As pessoas que te conhecem sabem que você é um crente? Começa por aí, né?
os vizinhos, os colegas de trabalho, de escola, quem estuda aí, eles sabem que você é um crente. Às vezes a gente se identifica pelas coisas que a gente fala. Outras vezes nem há oportunidade para isso, mas as nossas atitudes denunciam. Eu tive alguns episódios que me trouxeram prazer na minha vida, quando, mesmo sem falar, sem me apresentar como um cristão, onde as pessoas já vieram me perguntar ou me trataram como cristão, porque sabem, pela minha atitude, por alguma coisa que eu falei, eles observaram. E algumas pessoas chegaram a me perguntar: você é evangélico, né? Bom, eles tratam evangélico de uma forma geral. Beleza. Aí a gente vai se identificar. Sim, eu sou crente, sou batista, sou pastor. A gente vai se apresentar. Filipenses 2,15. Eu digo que esses episódios me deram prazer, porque vamos dizer assim, é prazeroso ser identificado como um filho de Deus, né? O duro é quando alguém chega pra gente e fala: nossa, você é crente? Nem parece, nunca imaginei isso. Filipenses 2,15. Paulo aqui diz, então: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Onde é que está a luz aqui? Tá? Não tem a palavra luz. Acho que eu errei o versículo, né? Esses astros que ele está falando, vocês resplandecem como astros, como o sol, como a lua, como as estrelas, que de alguma maneira lançam luz. Mas notem, nós temos que ser luz no meio desse mundo em trevas. Paulo diz aqui, como é que nós devemos ser luz? Sermos irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, que ninguém possa acusar. Nossa, você nem não tem atitude de um filho de Deus, de um crente. No meio de uma geração, olha o mundo em trevas aqui, no meio de uma geração corrompida e perversa. Nós vivemos no meio de uma geração de pessoas, do mundo, de pessoas corrompidas, pervertidas, né? Com um pensamento pervertido, modificado. Perversão é isso, quando você deteriora o pensamento, você corrompe, você muda o pensamento de uma coisa certa para uma coisa errada. Uma pessoa pervertida é uma pessoa que só tem pensamentos maus, né? É o chamado ideia torta. Só tem ideia torta. Só tem ideia para pecar. É tudo contrário a Deus. É uma pessoa pervertida. E a gente vive num mundo assim. Agora, o que acontece? Nós nos associamos a eles, ou nós procuramos fazer a luz de Cristo brilhar no meio deles, para trazer luz para eles também. É o nosso testemunho que está falando disso. Nosso bom testemunho como irrepreensíveis, como filhos de Deus, inculpáveis.
É o nosso papel aqui nesse mundo, irmãos. Não se equiparar, se deixar moldar pelo mundo. Nós estamos aqui, nós aqui temos que mudar o mundo. Amém? Nós não vamos mudar o mundo todo. Mas onde a gente está presente, nós temos que ser luz para mudar aquilo onde está ao nosso alcance. Talvez o mundo, como nos odeia, nos rejeite, muito provavelmente, muito possivelmente. Mas não importa, nós estamos aí, assim como odiaram e rejeitaram o nosso Senhor, é muito provável que vão nos odiar e nos rejeitar. Mas nem todo mundo odiou e rejeitou Jesus. Alguns creram nele. Por isso ele veio ao mundo. Por isso ele é a luz do mundo. E ele nos deixou para ser luz no mundo também, porque alguns vão crer através do nosso testemunho. A glória da vida do crente é essa. Que pessoas possam ser despertadas a crer em Jesus. Que pessoas possam ser despertadas a viver para o Senhor, a amar a Deus verdadeiramente. Se nós inspirarmos isso nelas, essa é a glória da nossa vida. É o real motivo de nós estarmos aqui. Mas quando o mundo permeia a nossa vida, a nossa luz vai ficando ofuscada, apagadinha. Sabe aquelas lâmpadazinhas de 40, a gente fala 40 velas? Aquela luzinha não ilumina nada. Quantos volts será que tem a nossa, ou watts, né? Tem a nossa vida, a nossa capacidade de iluminação? Aquelas lâmpadas tradicionais, né? Tinha aquelas bem fraquinhas, 40, 60. Tinha um pessoal que usava aquelas lâmpadas de 60. Você chega na casa, dá até sono, né? É meio escura. Mas usavam aquela lâmpada para economizar energia. Sono menor. É 100. Qual é a capacidade? Eu estou aqui brincando com isso, né? Nós temos que olhar para a nossa capacidade de iluminar realmente. A nossa luz está tão apagada, tão ofuscada, que não ilumina nada, só dá sono nos outros. A gente precisa saber isso a respeito do mundo também. Nós não somos do mundo, mas nós estamos nesse mundo aqui. Estamos sujeitos a tentações que vêm dele. O diabo está por trás disso tudo, mas nós estamos aqui e temos que manter o foco. Eu estou aqui para ser luz nesse mundo. Próximo ponto. O crente é alguém que agora tem Deus no meio do mundo. Antes nós vivemos de uma maneira diferente. Nós estamos no mundo, mas nós estamos no mundo aqui agora de uma maneira diferente. Vamos lá para Efésios 2. Esse assunto não é para ser mistério para nós, amigos. Porque, vejam, nós estamos usando uma maioria de versículos muito conhecidos, não é? Muito familiares. Não? E às vezes a gente não percebe o quanto ele está falando sobre o mundo. Olha só. Capítulo 2, versículos 1 a 3, diz: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados,
Ou seja, nós somos vivificados. Quando? Quando nós fomos convertidos. Quando o Espírito Santo agiu na nossa vida e nós fomos despertados a crer no Senhor Jesus. Então, até ali nós estávamos mortos em ofensas e pecados, separados de Deus pelos nossos pecados. Versículo 2 diz: em que noutro tempo, ou seja, antes da conversão, andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Aí pula para o versículo 12. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança. E como é que a gente estava no mundo? Sem Deus. Mas não, acho que ele coloca tudo isso no passado. Estavam, mas não estão mais. Nós estávamos no mundo e continuamos no mundo. Mas agora nós estamos no mundo de uma maneira diferente. Antes nós estávamos sem Deus. E por consequência, o que acontecia? O que diz os primeiros versículos aqui, né? Nós andávamos segundo o curso deste mundo, o caminho do mundo, como um rio. Nota isso. As filosofias do mundo, elas se impõem que vão levando as pessoas. De repente, todo mundo está gostando das mesmas coisas. Já percebeu isso? Percebeu isso? Não porque aquilo é bom, porque é bonito. As pessoas estão gostando porque alguém está ditando regras. Quem é que está ditando regras? Deixa de ser trouxa, se liga. Quem é que está por trás ditando as regras desse mundo? A Bíblia deixa claro. Quem está ditando as regras desse mundo aqui é o príncipe dele, é o diabo. E o mundo é levado assim na enxurrada. E se o crente não se agarrar na palavra de Deus, sabe o que acontece? Ele é levado na enxurrada também. Como é que ele vai ser luz? Como é que ele vai salvar alguém se ele está sendo levado também? Não é mesmo? Então nós temos aqui, irmãos, um aspecto da nossa vida a ser observado. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, não somos mais. Nós éramos como o mundo, andávamos segundo o curso do mundo, mas agora um novo caminho é proposto para nós. Nós já não andamos mais segundo o curso deste mundo. E olha, esse versículo 2 aqui, ele reforça um ponto que nós já vimos, né? Esse mundo que anda segundo o príncipe das potestades do ar. É o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ele opera, ele trabalha na vida desse mundo, levando todo mundo a esse ritmo. A gente estava nessa também antes, mas agora não mais. Eu tenho Deus, eu tenho Cristo, eu tenho a fé, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho a palavra de Deus. Amém? Eu tenho uma convicção, uma certeza de fé, eu tenho uma esperança, eu tenho uma palavra que me guia. Eu tenho um Espírito Santo que me dá discernimento. Eu não preciso, não posso e não devo andar conforme esse mundo. Eu tenho que ser diferente e eu quero ser diferente.
Essa é a posição do crente. Não é só eu tenho que ser, é eu quero. Você quer ser diferente do mundo? Quer? Larga a mão, quem quer ser diferente do mundo? Parece que tem gente que não quer muito, não. A preguiça, eu até quero, mas dá preguiça, sabe? Porque, eu quero ser diferente do mundo, mas eu vou ter que deixar tanta coisa. Eu quero ser diferente do mundo, mas dá tanto trabalho. Eu quero ser diferente do mundo, mas meus amigos, o que vão dizer do mundo se eu for diferente do mundo? Eles estão tão acostumados comigo do jeito que eu sou, tão parecido com eles. É sinal que muita coisa precisa ser mudada mesmo, viu? Vamos lá, mais um ponto último. Tá? Já são 10 horas. G, sobre o mundo ainda. Para termos um verdadeiro relacionamento com Deus, uma verdadeira religião, precisamos nos guardar desse mundo. Tiago 1, 27. Vamos ver esse versículo aqui também. Lembram dele? Mesmo sem ler? Só de guardar-se desse mundo. Essa expressão já é tirada dele. Vamos lembrar, o que é uma verdadeira religião? É disso que ele trata aqui. Uma verdadeira religião. A palavra religião está se referindo a uma religação. Tá? A nossa palavra religião vem do latim religare. Tá? Que é religar. Ligar de novo. Tá? Esse é o significado. Então, uma vez que nós somos ligados a Deus agora, nós estávamos sem Deus no mundo, mas agora nós somos ligados em Deus. Por meio de Jesus Cristo. Por meio da fé. Agora, como é que nós vivemos essa vida ligada com Deus? Tiago fala aqui, então, Tiago 1, 27, é o último versículo do capítulo, ele diz: a religião pura e imaculada, tá? A religião verdadeira, como ela tem que ser, tá? A sua pureza. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Então ele fala aqui de amor, compaixão, né? É um aspecto importante, importantíssimo o amor, mas ele complementa aqui: e guardar-se incontaminado do mundo. Então, se nós estamos em Cristo, como eu perguntei agora há pouco, você quer fazer a vontade de Deus? Você quer estar com Deus? Você quer um relacionamento com Deus? Falei também semana passada, olha, aquela coisa de a gente ficar enfraquecido na nossa fé. Muitas vezes isso vem da nossa falta de atitude. Nós temos consciência daquilo que é o que Cristo fez por nós temos que ter uma vida de gratidão. E, irmãos, é uma coisa que, sabe, cada vez mais eu acho que a gente tem que buscar. Eu vejo assim, eu percebo isso na minha vida e percebo isso na vida dos irmãos. É um ponto importantíssimo. O mundo, o diabo, ele é tão astuto na sua malignidade que quando ele não consegue fazer por um caminho, ele busca fazer por outro. Ele até tenta alguns atalhos mais curtos, diretos. Mas aí, às vezes, a gente... isso alarma o crente. E a gente assusta e refuga. Mas quando ele introduz
sutilmente, é muito mais fácil de nos enganar, de nos seduzir. Então, o que acontece? O mundo vai se introduzindo na nossa vida lentamente por meio de coisas que não são tão escancaradas. Nós já comentamos também sobre isso. Sabe, tem coisas que não são pecaminosas em si. Eu falei, nós podemos ter prazer nessa vida, nós podemos ter lazer, nós temos que trabalhar, tá? Nós temos família, a Bíblia ensina que nós temos responsabilidades com as nossas famílias. Mas chega um ponto que o diabo começa a fazer coisas no meio disso, para que essas coisas que não são ruins em si, que elas, ou por meio delas, ou no meio delas, nós sejamos afastados de Deus. Ele consegue atingir o objetivo dele de uma forma diferente. Ele é tão astuto que ele sabe como trabalhar assim. O mundo vai entrando devagarinho na nossa vida. As filosofias do mundo vão sendo introduzidas, se a gente não percebe. E quando a gente vai ver, já está contaminado. Aqui Tiago está dizendo, nós temos que tomar cuidado para nos guardarmos incontaminados do mundo. O diabo vai lançando veneno em pequenas doses. Naquele copo de água ou de leite diário que a gente bebe. Falando de forma figurada. Nas coisas do nosso dia a dia. Ele vai envenenando algumas coisas. É uma forma sutil de enganar. Mas se nós temos um propósito de termos um relacionamento com Deus, uma verdadeira, pura, imaculada religião com Deus, ou seja, um relacionamento autêntico com Deus, nós precisamos tomar muito cuidado para não sermos contaminados por ele. Nem por essas pequenas doses, nem por essas coisas que vão sendo introduzidas aos pouquinhos. Tá? O cuidado aí requer de nós muita atenção. Porque como o mundo vai entrando sutilmente, mascarado, disfarçado e no meio de coisas boas, não pecaminosas, por vezes nós não percebemos que estamos bebendo veneno. Tá? Um veneno espiritual que nos afasta de Deus. Nota, como eu perguntei agora há pouco, qual é o propósito do diabo através das coisas que ele coloca no mundo? Nos afastar de Deus. E aqui Tiago está falando de um relacionamento verdadeiro com Deus. Todo crente deve almejar, buscar um verdadeiro relacionamento com Deus. Na nossa vida diária. Quando Deus começa a parecer alguém tão distante de nós, certamente é porque o mundo está se interpondo com coisinhas na nossa vida. E nós não percebemos que o mundo está contaminando a nossa vida. O diabo está tendo êxito, sucesso. Ele pode não tirar nossa salvação, mas ele vai tirar nossa alegria de servir, vai tirar de nós a nossa fidelidade em agradar a Deus. Ele quer romper a nossa amizade com Deus, nosso bom relacionamento, nossa comunhão com Deus. E quando a gente permite que o diabo faça esse trabalho, quando nós vamos ver, a nossa vida está sendo assim. Uma vida de desânimo, uma vida de falta de apego às coisas de Deus.
a gente perde a vontade de servir a Deus. A gente começa a se apegar a coisas que, quando a gente analisa, né, biblicamente, essas coisas não têm valor, ou elas deveriam estar em segundo, terceiro plano. E, de repente, elas se tornaram prioridade na nossa vida. Então, é um assunto delicado. A gente vê que é tratado amplamente nas Escrituras. Nós pegamos alguns versículos que falam a respeito do que é o mundo, os cuidados que a gente tem que ter, quem está por trás dele e tal. Mas ele toma da gente uma necessidade de muito cuidado, muita cautela. Tá? Então, eu faço um apelo aos irmãos. Como eu falei, olha, o mundo busca quebrar nosso relacionamento com Deus. Veja, eu sinto isso na minha vida. Olha, é uma luta com as preocupações, sobrecarga de trabalho. Mas a gente tem que fazer de tudo que, mesmo com essas dificuldades, que a gente não deixe isso nos distanciar de Deus. Tem dificuldade, nós vamos ter. Não tem moleza nesse mundo. Enquanto nós estivermos aqui, não tem moleza. Nós temos um inimigo ferrenho. Nós lutamos contra a nossa própria carne, as fraquezas dela. Então, não tem moleza aqui. Nós temos que ser firmes e buscar mesmo todo o cuidado, nós nos guardarmos e contaminarmos desse mundo, para não sucumbir na nossa missão de ser luz no mundo de trevas. Que Deus sempre nos abençoe, nos fortaleça, nos livre. Eu, como disse, faço um apelo, irmãos. Meditem a respeito desses pontos, sabe? Vão além do que a gente está comentando aqui. Eu não sei se o que nós estamos lendo, o que eu estou comentando aqui, se está falando com você, no seu coração. Mas eu faço um apelo. Medite, reflita profundamente a respeito disso. Avalie a sua vida. Para pensar. Tá? Pega para refletir a respeito disso. Deparando-se com a sua vida diante de cada um desses versículos, cada um desses temas. Porque isso tudo vai servir para nós de alerta, de exortação e de injeção de ânimo para a gente reagir e fazer aquilo que precisa ser feito. O que a gente vê nos dias atuais é que a estratégia de Satanás tem alcançado grande êxito na vida dos crentes. E na nossa também. Tá? A gente tem falado com frequência sobre a mordidão que nós estamos. Não dá para negar. Tá? Eu vejo a nossa igreja hoje morna. Se não fria. Bom, talvez seja melhor fria do que morno, né? Dentro daquele aspecto. Mas, sabe, não é para a gente levar na brincadeira. Os dias são difíceis, mas a gente tem que estar... Por que é que essas coisas acontecem nas nossas vidas? Tenho certeza que esse estudo aqui pode revelar muita coisa a respeito disso. Talvez, eu não quero supervalorizar a coisa, não é um grande estudo, como eu falei, se era para ser uma pregação, virou um estudo, um estudinho. Tá? Mas eu diria assim, talvez esse seja o estudo mais necessário para nós que o pastor dessa igreja trouxe para vocês nesses 3 anos. Esses 3 anos de vida da igreja aqui, talvez mais. Eu considero que esse assunto é de extrema importância e de urgência para nós. Ok? Então, por favor, eu faço esse apelo, que a gente possa tentar espremer essa laranja, esse limão,
tirar o máximo de caldo que der para nossa vida. Tá bom?